Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar a trajetória de um dos personagens mais épicos dos quadrinhos e fez parte da infância de muita gente, o personagem Homem-Aranha. Mas antes, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, desse um like e ativasse o sininho. Isso vai me motivar a fazer mais vídeos como este. Ah, e me sigam nas redes sociais. Tá bom. O surgimento do personagem Homem-Aranha e o seu processo de criação foi essencialmente produto da criatividade de Stan Lee e os desenhistas Steve Ditko e Jack Kirby. A primeira aparição de Peter Parker aconteceu em Amazing Fantasy, número 15, de 1962, e acredite ou não, a icônica frase "com grandes poderes vem grandes responsabilidades", que tanto seria repetida no futuro, foi dita logo nessa estreia. A ideia surgiu da forma mais corriqueira possível. Stan Lee participou de uma entrevista em 2012 à BBC e disse o seguinte: "Eu estava sentado tentando pensar em uma ideia e vi uma mosca se arrastando na parede. Pensei, caramba, não seria legal se tivesse um herói que pudesse se movimentar pelas paredes como uma mosca?" Depois da ideia inicial, um nome era necessário, como nos melhores heróis. Pensei em Homem Voador, mas não soou dramático o suficiente. Homem Inseto? Não. Fiz uma lista e então cheguei a Homem-Aranha. De alguma forma, assim soou um pouco mais amedrontador, mais impressionante, recordou o quadrinista na ocasião. A origem do Spider-Man. Ainda quando era apenas um bebê, Peter Parker se tornou órfão. Peter foi adotado por seus tios, Ben e May Parker, que o criaram como se fosse seu próprio filho. À medida que crescia, Peter Parker mostrava ser bastante inteligente, tendo muito interesse por assuntos relacionados à ciência. Era também tímido, o que, aliado à sua personalidade estudiosa, tornava-o um excluído social em sua escola e sofria vários bullying. Flash Thompson era um dos personagens que amedrontava Peter. A picada de aranha. Certa vez, quando tinha 15 anos, Peter foi a uma demonstração pública sobre manuseio seguro de lixo nuclear. Durante a demonstração em um acelerador de partículas, uma aranha foi irradiada pelo aparelho. O aracnídeo cai em Peter Parker, picando-o na mão. Em seguida, ela despenca ao chão e morre por causa da radiação. No caminho de volta para casa, um carro quase atropela Peter, mas ele consegue escapar ao pular e se pendurar em um prédio. Dessa forma, Peter percebe que estava diferente e que tinha ganhado poderes, associando-os imediatamente à picada da aranha radioativa, e o possibilitou se transformar em um super-humano. Com grandes poderes, grandes responsabilidades. Peter, procurando um modo de testar seus novos poderes e ganhar uma grana extra, resolve se mascarar para participar de uma luta contra um lutador profissional. Apenas teria que aguentar 3 minutos dentro do ringue. Peter vence sem nenhuma dificuldade e ganha a oportunidade de se apresentar em uma luta na TV. É nesse momento que ele cria seu uniforme clássico e assume o nome de Homem-Aranha. Logo se torna um sucesso. Após sua primeira participação na TV, Peter tem a oportunidade de impedir um ladrão que estava escapando, mas não faz nada, alegando que não era sua responsabilidade fazer aquilo. Dias depois, ao voltar para casa, Peter descobre que seu tio Ben havia sido assassinado e que o assassino tinha sido encurralado em um depósito. Peter se veste de Homem-Aranha e facilmente captura o bandido, para então descobrir que era o mesmo ladrão que ele deixara escapar. O bandido foi preso e logo em seguida, Peter sente remorso por não ter detido o ladrão quando podia e percebe que quando alguém possui algum poder, tem a obrigação de utilizá-los responsavelmente. Desta forma, o Homem-Aranha passou de astro de TV para ser um super-herói. Dificuldades financeiras de Peter Parker. Depois da morte do tio Ben, Peter Parker e tia May se viram com problemas financeiros. Dessa forma, Peter se viu forçado a procurar um emprego. Depois de tanta procura,
encontrou um anúncio do Clarim Diário pedindo fotos do Abutre. Parker enfrentou o vilão e o impediu agindo como Homem-Aranha, e ainda por cima fotografou toda a cena da luta e vendeu as fotos. Finalmente tinha encontrado um trabalho que poderia conciliar com sua carreira de super-herói. Gênio da ciência. Peter possui uma grande afinidade com a ciência, tanto é que seus conhecimentos de mecânica e química foram essenciais para se tornar o herói tão marcante que é. Graças a eles, foi capaz de criar seus dispositivos mais versátil, o lançador de teias. Esse mecanismo, em formato de bracelete, é o que permite com que o Homem-Aranha dispare suas teias contra os inimigos e se balance pelos prédios de Nova York. Interesses amorosos. Nos quadrinhos, Peter foi sempre um cientista nerd, mas isso nunca o impediu de conquistar lindas garotas. Teve uma grande quantidade de namoradas, contando com nomes como Liz Ellen e Beth Brant. Contudo, alguns nomes se sobressaem nessa lista, e um deles é o de Gwen Stacy. Peter a conheceu no seu primeiro ano na universidade e viu nela uma cabeça extremamente inteligente, além de bonita. O relacionamento entre os dois parecia promissor, mas acabou inesperadamente devido à morte da garota pelas mãos do Duende Verde. Outra namorada bastante conhecida de Peter foi a Mary Jane Watson. Ela era a sobrinha da vizinha de Tia May, com quem a tia sempre tentava apresentar a Peter, que sempre evitava a situação. Peter ficou maravilhado quando aceitou e descobriu que a garota em questão era uma ruiva lindíssima. Até mesmo vilãs possuem uma chance com o teioso, como foi o caso da ladra de joias Gata Negra. Ela e o Homem-Aranha tiveram um romance por certo tempo, mas Peter logo foi trocado pela adrenalina da vida criminosa. Os principais vilões. Ser um super-herói não é fácil. Além de ter que se preocupar com o pagamento de suas contas e com os estudos, ainda é preciso ficar atento aos possíveis ataques de super-vilões. Essa é uma preocupação forte para o Homem-Aranha, pois poucos heróis possuem tantos inimigos como ele. Camaleão. Foi o primeiro vilão a aparecer nas revistas do Homem-Aranha. É um russo mestre em disfarces. Logo tornou-se espião industrial a serviço de quem pagasse mais. Com sua carreira em decadência, ele decidiu também roubar obras de arte. Desenvolveu um soro que tornou sua pele maleável, podendo assumir o rosto que desejasse, e tem um cinto computadorizado que mudava o aspecto de seus trajes. Abutre. Surgiu no segundo quadrinho do Homem-Aranha, em 1963. Esse personagem voa através de suas asas artificiais e gera um campo elétrico através do dispositivo em suas costas. Quando o Homem-Aranha descobriu isso, danificou o aparelho e derrotou o vilão, Dr. Octopus. O vilão nasceu quando um acidente de laboratório fundiu as 4 super fortes garras mecânicas ao seu corpo, levando-o à loucura. O cientista louco, por excelência, Dr. Octopus, é absolutamente brilhante, sendo um adversário à altura do Homem-Aranha tanto no campo intelectual como em combate. As suas garras dão a ele uma força e agilidade capazes de perseguir o Aranha como poucos. Dr. Octopus foi o fundador do Sexteto Sinistro, um grupo de super-vilões obcecados com a ideia de destruir o amigão da vizinhança. Homem-Areia. Flint Marko escondeu-se da polícia em uma área de testes nucleares e foi colhido por uma explosão experimental. Em vez de morrer, porém, teve o corpo fundido à areia, tornando-se maleável. Com seus novos poderes, podia quase se liquefazer ou se tornar sólido como uma rocha. Seus confrontos com o Homem-Aranha foram frequentes, mas poucos ameaçadores. Marko só se tornava mais perigoso quando se juntava ao Sexteto Sinistro. Duende Verde. Antes de ser um super-vilão, Norman Osborn era um dedicado cientista e pai de Harry, o melhor amigo de Peter. Em um experimento científico que deu errado, Norman se transformou no vilão Duende Verde. O super-vilão mais famoso na história do Homem-Aranha tem como marca a máscara verde assustadora, pilota uma prancha voadora e arremessa abóboras explosivas. Mistério. Era um dublê de cinema
que se especializou em efeitos especiais e ilusões. Ele passou a roubar bancos com as suas artimanhas, até que o amigão da vizinhança interrompeu suas ações criminosas e o jogou na cadeia. Mysterio é interessante por ser um vilão sem nenhum superpoder, apenas sua inteligência e bons truques na manga. Venom. Antes de Venom existir como conhecemos, Homem-Aranha usou o uniforme negro e percebeu que suas capacidades tinham aumentado, viu que sua agressividade também tinha sido ampliada e entendeu que o seu novo uniforme tinha uma consciência própria, sendo um simbionte. Temendo o perigo que poderia se tornar, Peter abandonou o uniforme. O simbionte foi parar nas mãos de Ed Brock, um colega jornalista de Peter. Brock era alguém sem integridade, que invejava profundamente Parker pelos seus sucessos. Como o primeiro hospedeiro de Venom foi o Homem-Aranha, ele ganhou as capacidades e conhecimentos íntimos do herói. Assim, os poderes de Venom são praticamente iguais, com a adição de anular os sentidos aranha em Parker e poder transformar seus membros em armas. O Homem-Aranha é um dos personagens com maior sucesso da Marvel Comics. É também um dos mais importantes e populares super-heróis das histórias em quadrinhos, séries animadas, filmes, jogos e outras mídias. Em 2002, o Homem-Aranha deu início a uma trilogia interpretada pelo ator Tobey Maguire, no qual fez o maior sucesso nos cinemas. O primeiro filme foi recebido com críticas positivas e arrecadou mais de 800 milhões de dólares em bilheterias. Essa é a trajetória resumida do herói. Há muitas outras coisas sobre Peter Parker, até porque o Homem-Aranha foi criado em 1962 e já viveu muitas aventuras nesses mais de 50 anos de existência. Vejam, pessoal, o personagem Ken do Street Fighter em estilo chibi, desenho feito por Luiz Henrique. Deem uma olhada em seu Instagram. Esta bela arte está com uma pintura incrível, desenho feito pela Maíra Pelissari. Não percam de ver o seu Instagram. E este link do jogo The Legend of Zelda também está sensacional. Desenho feito pelo Adão Palmeira. Não percam de ver o seu Instagram. Olhem este Wolverine, feito pelo Lualisson Santos. Está insano. Não percam de ver o seu Instagram. Esta mistura de personagens está sensacional. Este desenho super colorido foi feito pelo Felipe Oliveira. Deem uma espiada em seu Instagram. E para finalizar, segue este Homem-Aranha com o uniforme atual dos filmes interpretados por Tom Holland. Desenho feito pelo Binho Santos. Segue o seu Instagram logo abaixo. Bom, por hoje é só, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima!